Como vocês sabem, desde o início do canal, eu sempre fiz alguns projetos gratuitos. No início, no primeiro ano do canal, eu conseguia fazer um projeto gratuito por mês. Eu já não consigo mais fazer essa quantidade, porque a gente tem um volume muito grande de trabalho, embora a equipe tenha multiplicado, ainda assim a gente não dá conta de fazer projeto gratuito no volume que se fazia antes. Então agora eu tenho feito 2 projetos gratuitos por ano. E chegou a hora da gente sortear o projeto que vai sair do primeiro semestre. Na verdade, não é bem um sorteio, é um concurso. Você vai concorrer ao projeto gratuito. As normas e regras desse concurso estão lá no nosso site, mas eu vou explicar brevemente aqui o que a gente está pensando. É claro que todo mundo que vai construir alguma casa ou vai fazer uma reforma, ou enfim, a pessoa está juntando dinheiro para concentrar naquela empreitada e quanto menos ela puder gastar, quanto mais ela puder economizar, melhor. A gente super entende isso. Mas nosso objetivo é fazer um projeto para alguém que realmente vá construir num curto espaço de tempo, no máximo assim até metade do ano que vem, metade de 2022. Eu estou gravando esse vídeo e nós vamos fazer esse concurso agora no mês de junho de 2021. Então a pessoa precisa já ter o terreno disponível, precisa já ter planos de iniciar essa obra, porque a gente vai precisar mostrar as fotos dessa obra, nem que seja do início dela, enfim, aqui para os espectadores que também concorreram e que não foram contemplados. Então, o nosso objetivo é um objetivo de cunho social, então a gente vai priorizar aquelas pessoas que têm menos recursos e que não teriam de forma alguma possibilidade de contratar um trabalho de arquitetura. Então a nossa ideia, meu sonho é levar arquitetura para todos e através desses projetos gratuitos é uma forma de fazer também. Então, se você preenche os requisitos, se tiver alguma dúvida, vá lá no site e se informa por lá. Se você preenche os requisitos, se inscreva para concorrer a esse projeto gratuito. Será o primeiro desse ano e no segundo semestre faremos um outro concurso para o segundo projeto gratuito de 2021. Boa sorte! Olá! Você quer saber um pouquinho mais sobre ripados, o queridinho da decoração atual? Então fica comigo aqui, a gente vai conversar sobre isso. Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento na quarta em que a gente traz algum assunto aqui para bater um papo e dar algumas dicas sobre ele, e hoje o escolhido foi o ripado. Os painéis ripados têm sido muito utilizados hoje na decoração porque eles são muito versáteis, são muito modernos, podem ter vários usos e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre essa versatilidade toda, de que forma a gente pode aplicar, de que forma a gente pode instalar. Vamos falar sobre o espaçamento entre um e outro, vamos mostrar vários exemplos aqui de como eles podem ser usados. Então, se você já ficou curioso, já curte o vídeo aqui embaixo, porque isso ajuda a gente, o nosso trabalho, e ajuda também o vídeo, porque dessa forma o YouTube mostra para mais pessoas. E caso seja sua primeira vez aqui, já se inscreve aí no canal, porque todas as semanas a gente traz 2 vídeos por semana aqui de dicas bem bacanas, projetos do nosso escritório para você. Agora falando um pouquinho sobre o painel ripado que a gente usa no interior. Ele, em geral, é uma chapa de MDF, que pode ter ali 18 milímetros, por exemplo, e na frente são colocadas, coladas, digamos assim, ripas de madeira que podem ter 18 milímetros, podem ter 15 milímetros, e a largura dessas ripas varia de acordo com o efeito que quer se dar. Então, existem ripas, por exemplo, de 2 centímetros, aí o espaçamento entre elas de 3, ou ao contrário, ripas de 4 com espaçamento de 2. Existem vários tamanhos de ripas e várias dimensões também de espaçamentos, e vai depender ali do projeto e do efeito que quer se dar. Então o ripado pode ser na horizontal, pode ser na vertical, podem ser vários sentidos no mesmo painel, por exemplo. Ele pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser colocado na parede, pode ser aplicado no teto. Ele é muito versátil porque ele combina com vários estilos de decoração,
desde os mais rústicos até os mais contemporâneos. Se o ripado for utilizado só como revestimento, ele pode ser simplesmente colado na parede ou aparafusado. Existem algumas maneiras de aparafusar também. A gente pode retirar algumas ripas, aparafusar no lugar delas e depois colar essas ripas ali em cima desses parafusos ou colocar um pino de forma que a ripa encaixe no pino ali e dessa forma não fica aparecendo parafuso em lugar nenhum. Pode ser colado também na parede, como eu falei, mas o jeito, acho que mais interessante de colocar esse painel é utilizando mão amiga. Não sei se você sabe o que é mão amiga. A gente aparafusa na parede uma ripa com uma cava e aparafusa no painel uma outra ripa com a cava no outro sentido, de maneira que elas encaixam uma na outra assim, por isso se chama mão amiga. É um jeito muito prático assim e muito bom na medida que a gente precisa, vamos supor, colocar fios da TV ali atrás desse painel, passar cabos, enfim, porque ele fica com o distanciamento da parede e se a gente precisa retirar, a gente só desencaixa e retira esse painel. Claro que nas bordas a gente precisa ter um acabamento também, porque ele vai ficar um pouquinho afastado da parede. Mas os marceneiros sabem fazer bem esse trabalho aí, fica muito interessante. Um dos usos desse painel ripado, por exemplo, é como divisória de ambientes. A gente pode ter o painel ripado dividindo ali um ambiente, nesse caso aqui, entre a cozinha e a lavanderia. A gente pode dividir a cozinha da sala. A gente pode dividir, por exemplo, aqui nesse caso, um quarto da sala, onde tem também ali, aproveitando no próprio painel ripado, colocar essa TV giratória que pode ser vista tanto da cama quanto da sala. Esse outro exemplo aqui é um painel ripado no banheiro. Ele fica por fora do box. Existe o box de vidro e o painel ripado está por fora, só fazendo ali um toque, dando serve ali como um elemento decorativo, né? Esse outro exemplo aqui, as ripas estão mais afastadas umas das outras na vertical e na horizontal foram colocadas algumas ripas de maneira que formaram ali nichos para colocar adornos. Então é um outro jeito de fazer divisória. Tem aqui também uma divisória que está separando a escada do corredor ali de passagem, né? Esse ripado está fazendo ali um anteparo e criando uma separação ali entre aquela escada e aquele corredor. Um outro uso também que pode ser dado para o ripado é para ocultar o ar-condicionado, tanto a unidade externa quanto a unidade interna. Muitas vezes nos apartamentos são colocadas as unidades externas na sacada e essa sacada as pessoas normalmente fecham com vidro e transformam ali num espaço gourmet, numa varanda gourmet, numa sala de TV. As sacadas têm sido muito utilizadas e fica aquele elemento ali da unidade externa do ar-condicionado meio que incomodando ali. Então o ripado entra nesse caso para esconder ali essa condensadora de ar-condicionado. Que a gente tem uns exemplos disso e fica muito interessante, porque ele não tira a ventilação do ar-condicionado, mas também dá aquela disfarçada no ar-condicionado ali. E da mesma forma a gente tem na unidade interna do ar dentro da casa. Ele pode ficar escondido dentro de uma estante, por exemplo, sem que atrapalhe o funcionamento dele, porque o ripado permite essa troca ali de ar, fica bem ventilado também. Nesse exemplo aqui, o ripado serviu tanto para ocultar a unidade externa do ar-condicionado, quanto para criar um painel na parede com floreiras. Ficou muito interessante aqui. Um outro uso que a gente pode dar também é fazer com que esses painéis ripados ocultem algum ambiente ou mesmo alguma porta. Às vezes a gente tem, por exemplo, a porta do banheiro voltada ali para dentro da sala, a gente não gostaria que ficasse aparecendo, então se usa o painel ripado e essa porta fica oculta ali. No momento que a gente fecha a porta, parece que o painel é inteiro ali naquele ambiente.
A gente também tem utilizado, principalmente nos nossos projetos, que são projetos compactos, e muitas vezes a gente não consegue colocar a lavanderia num lugar separado. A gente precisa colocar ela na continuidade da cozinha. Muitas vezes isso é até praticamente dentro da sala, por ser um ambiente muito compacto. E então uma ótima solução é utilizar portas ripadas para esconder essa lavanderia, para ocultar essa lavanderia. Porque ela pode ter inclusive ali dentro um secador de parede, daqueles de sanfona, e aí lava a roupa na máquina, estende ali naquele secador e fecha as portas do ripado. Porque como elas permitem a entrada de ar, essa roupa pode ficar secando ali sem aparecer para dentro da sala, por exemplo. Nesse outro exemplo aqui, as portas ripadas estão ocultando toda a cozinha, incluindo fogão, pia, tudo mais. Quando fecha essas portas, não aparece a cozinha dentro desse espaço. Isso é interessante para um espaço compacto, onde a pessoa precise, por exemplo, trabalhar também ali e receber clientes durante o dia. Então, tem ali, oculta a cozinha com esse painel ripado, provavelmente tem uma cama, um sofá-cama, uma cama retrátil, recolhe tudo e durante o dia aquilo vira um espaço de profissional, digamos assim, e nem precisa estar enxergando essas coisas que lembram uma casa, uma moradia. Esse outro exemplo aqui é bem interessante, que além dele estar escondendo a lavanderia, ele também está ocultando a geladeira. Para quem prefere esse visual ali mais com cara de sala, vamos dizer assim, fica bem interessante também. Nessas fotos que eu estou mostrando aqui, tem exemplos bem claros assim de ripados na vertical e outros na horizontal. Eu particularmente prefiro aqueles que são na vertical, até por uma questão de facilidade de manutenção e limpeza, porque os que são na horizontal, embora sejam muito bonitos, o pó senta ali em cima e aí a gente é um lugar que junta mais pó, vamos dizer assim. Então a gente tem que limpar mais seguido, enfim, porque o pó acumula em cima da superfície horizontal. A superfície vertical já é mais difícil de acumular pó, embora tenha que limpar também, eu acho que ela fica mais fácil da manutenção. Um outro local onde a gente também pode usar o ripado é na fachada. A gente pode usar ele como brise. Não sei se você sabe o que é brise. Brise é aquilo que ajuda a filtrar um pouco os raios de sol. Então, às vezes, aquela fachada voltada para norte, numa região muito quente, ou para oeste, onde o sol é bem intenso, às vezes a gente precisa filtrar um pouco esse sol e o brise é um elemento externo que ajuda a filtrar um pouco esse sol e não ficar tão quente dentro desse ambiente. Então o ripado pode ser usado como um brise e ele pode ser de madeira, ele pode ser de alumínio preto, como nesse exemplo aqui, ele pode ser de ferro, ele pode ser de concreto, ele pode ser de vários materiais diferentes e pode ser muito utilizado na fachada, que fica muito bonito também. Quando eu estava fazendo a pesquisa, então, de móveis que utilizavam ripados, eu achei alguns móveis prontos e resolvi trazer aqui a título de curiosidade. Eu sei que esse vídeo às vezes pode ser assistido daqui a algum tempo e esse preço vai estar defasado, mas esse preço é do mês de maio de 2021 e eu encontrei alguns sites que mostram alguns móveis ripados prontos que a gente compra pela internet e chega na casa da gente prontinho. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma pia de coluna e um armário para usar embaixo dessa pia com as portas ripadas, que eu achei muito bonitinho. O que já é bem tradicional também são os móveis, são os painéis para TV, que também podem ser utilizados com ripados. E separei alguns aqui a título de curiosidade que existem prontos aí no mercado para a gente comprar. Desde o valor de R$700, por exemplo, temos esse aqui no valor de 400 e poucos reais e temos de outros preços também. Eu só trouxe aqui para mostrar que o ripado está tão em alta que ele tem para vários bolsos de vários tipos de materiais, várias qualidades também. E um uso também, além do painel de TV, além de porta de móveis, existem também janelas, esquadrias, o ripado é muito versátil. Mas eu separei também algumas cabeceiras de cama, onde se utiliza o ripado e fica muito bonito.
Essa, por exemplo, é um ripado em cinza, laqueado, no mesmo tom da mesinha de cabeceira, com um espelho em cima. Ficou muito charmoso. E repare que é um ripado na vertical, como eu estava comentando agora há pouco. Esse já é um ripado na horizontal, que deu uma sensação de mais largura nesse ambiente aí. Aqui temos novamente o ripado na vertical. Como eu estava comentando antes, o ripado ele vai bem com vários estilos. Repare que nessa foto a mesinha de cabeceira é um modelo bem tradicional, bem clássico, e o ripado entrou bem ali com o clássico também. Ele é um elemento bem contemporâneo, mas que combina com vários estilos. Aqui a gente tem uma cabeceira lisa e o ripado fica na parte de cima da cabeceira, fica muito interessante também. Aqui um outro exemplo desse mesmo tipo que eu estava comentando agora, a cabeceira num material e o ripado fazendo uma espécie de moldura na volta. E aqui a gente tem a tradicional cabeceira estofada. Acima dela se colocou um nicho e depois um ripado. Ficou muito lindo também. Então veja como ele é versátil e pode ser utilizado de várias formas, em vários ambientes da casa. Ele é um super coringa, tanto para a arquitetura de interiores, como para a própria arquitetura da casa e da construção, podendo ser usado inclusive em fachadas e esquadrias, como eu comentei. O que você achou dessas dicas? Eu separei várias imagens ali no Pinterest, no Google, para trazer para você, para exemplificar toda essa versatilidade aí do ripado. Eu espero que você tenha gostado. A gente produz conteúdo aqui no canal com carinho para você e também produzimos conteúdo lá no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, vou deixar aqui as nossas redes sociais. Isso ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho de produção de conteúdo. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse assunto, se você curte ripado, se você já tem na sua casa ou gostaria de colocar, que eu vou responder ali embaixo e a gente vai bater um papinho, continuar esse nosso papo aqui lá nos comentários. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia e até sábado quando a gente tem o próximo vídeo. Tchau!